Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de psicopatologia forense. Vocês, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vão ver agora a continuação do nosso tema das disfunções. Vimos epilepsia. Então você tem que saber, epilepsia é muito questionado em prova quando cair esse assunto, tá bom? Esse assunto não aparece tanto, mas quando ele aparece, epilepsia cai bastante na prova. Fiquem atentos, portanto, a esse detalhe. Agora nós vamos ver, aqui dar uma pincelada sobre as neuroses. As neuroses. Tem gente que fala assim, cara, ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É aquele cara, por exemplo, que ele vai sair da casa dele, ele não põe a mão na maçaneta, ele sempre limpa tudo, ele sai da casa dele, tranca a porta, ele sai, anda alguns passos, ele não sabe se ele trancou a porta ou não, ele volta, limpa de novo a maçaneta, confere se está trancada, ele sai, dá um tempinho, ele fica pensando, quer dizer, o cara tem um transtorno, né? Tem pessoas que não pisam em quadriculados, em pisos quadriculados, enfim, várias disfuncionalidades, principalmente relacionadas com o psique do indivíduo. Hoje, nós vamos trazer aqui, pegando a minha canetícula, para já dar um toquinho na minha tela, nós vamos falar das neuroses. Então, acompanhe comigo o que nós temos aqui. Neuroses, nêuron vem do sistema nervoso, vem de nervo, e oses, volta lá, é uma condição doente ou anormal. O cara tem doença ou ele está numa situação emocional, psicológica anormal. É uma desordem mental. De que tipo? Qualquer tipo. Então ela não interfere com o pensamento racional. Não interfere com o pensamento racional. Daí, se não interfere com o pensamento racional, significa que o indivíduo pode, na maioria dos casos, ter um controle, né? Ter um discernimento das suas atitudes ou dos seus atos. O problema é que nós já vimos que isso é muito controverso. Existem segmentos de pesquisadores que dizem que ele não deve ser imputado, outros que dizem que ele deve ser imputado. E existem situações especiais. É isso que você tem que ficar atento. Belezinha? Então, não compromete as funções essenciais da personalidade. O indivíduo tem uma consciência penosa do eu próprio, né? Mas só parte da sua personalidade está envolvida e ele permanece em contato com a realidade, sendo capaz de reconhecer a qualidade dos seus sintomas e distinguir entre o eu e o não eu, ou seja, ter um insight. Nós vamos ter classificação dessas neuroses. Você tem que decorar tudo isso? Não, você precisa ter uma ideia desta situação quando nos referimos numa prova a neuroses. Então vejam, classificam-se em distúrbios ou ansiedade, nos casos de fobias com medo excessivo e absurdo, impotência em controlar seus sentimentos. Veja, impotência em controlar seus sentimentos. Pode ser o pânico, que surge de repente. A fobia não é algo que surge de repente, é algo que já se instala e permanece por um bom tempo. Um terror incontrolável, tremores, tensão muscular. Aí nós vamos ter um que é um pouco mais gravoso, que é o distúrbio obsessivo compulsivo. Então vejam, distúrbios obsessivos compulsivos. A mente é invadida por ideias ou comportamentos que podem parecer absurdos ou ridículos para a própria pessoa e para os outros, e mesmo assim são incontroláveis, repetitivas e persistentes. Então vejam que aqui nós já temos um comprometimento mental do indivíduo, né? Ele já não tem toda o seu controle emocional. Segundo tipo, os distúrbios psicossomáticos. São sintomas físicos, mas não apresentam bases orgânicas. Ou seja, não está associado, por exemplo, a neutro não. Neutro é na química. Neurotransmissores, enzimas, transmissores, por exemplo.
Os distúrbios dissociativos. Dissociar. Promove aos indivíduos um mecanismo que os impossibilita de enfrentar situações traumáticas ou dolorosas. É caracterizado pela desintegração do ego. Alterações do tipo amnésia, fuga, personalidade múltipla. Existem filmes que nós já vimos por aí de criminosos, né, que retratam criminosos que têm personalidade múltipla. Várias facetas, são pessoas diferentes. Tem um filme do Mr. Hyde, né, que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, alguma coisa assim, que um é o médico e o outro é o criminoso. E temos também distúrbios afetivos, como por exemplo a depressão e o distúrbio bipolar. Falando aí, depressão é considerada a maior doença do século atual, né? E é a doença que está afligindo já o nosso presente e uma das maiores doenças para o futuro. Muita gente se sente deprimida. E existem vários motivos, tanto pessoais, tanto financeiros, como individuais, familiares, profissionais. Muitos fatores podem contribuir. Temos também a depressão motivada por distúrbios orgânicos, falta de neurotransmissores, por exemplo. Daí, meus jovens, nós não vamos discutir o que é a depressão, mas vamos discutir o seguinte: ela é muito, muito significativa na medicina legal, porque eu atendo e já atendi muitos casos de suicídio, em que o grande mote para o suicídio foi a pessoa estar deprimida. Temos a fase maníaca, que é uma hiperatividade. O cara tem uma grande atividade, exacerbada, atividade motora e psíquica. E o cara se interessa por tudo, sem pensar em nada, pode haver delírios ou alucinações. Então vejo que o bipolar, ele tem duas fases, a maníaco e a depressiva. Na maníaco é aquele cara que fala pra cacete, ele vai emendando assunto atrás de assunto, ele não finaliza assunto. Ele vai falando de tudo e não terminando nada. Esse cara, quando ele está assim muito exacerbado, é um indício que ele está procurando a atenção de alguém. Ele quer aparecer, ele quer ver que ele não está legal. É uma forma que ele encontra até de se sentir bem, mas na verdade é uma forma dele mostrar que ele não está bem. O bipolar, quer dizer dois polos, ou o cara está lá em cima no estado de agitação, ou ele está lá embaixo. Quando ele está lá embaixo, ele está na fase depressiva. É o tal do embotamento afetivo. Cara triste, ele não tem, modifica o apetite, ele não tem estímulo para fazer atividades, não quer se socializar. Então, de uma maneira geral, é uma fase muito perigosa. Tristeza, pessimismo, associação demorada de ideias, o cara fica lentão, tudo ele se culpa e propensão ao suicídio, como eu já havia mencionado para vocês. Então aqui nós temos o distúrbio bipolar e a depressão. Neuroses, as aplicações forenses. Para as neuroses não afetivas, não há inimputabilidade. Geralmente os crimes não são graves. Alguns defendem semi-imputabilidade durante as crises explosivas, ou seja, o cara está muito exacerbado, né? Acabei de falar para vocês aqui que ele está lá em cima, aquela hiperatividade, e de repente ele pode cometer um delito. Alguns defendem a semi-imputabilidade porque o cara ele não está dominando muito bem as suas emoções, ele não tem o controle da percepção do que ele está fazendo. Por isso eu digo, alguns defendem, não quer dizer que é regra. Belezinha? Para transtorno bipolar, são semi-imputáveis ou inimputáveis. Então cuidado, aqui para o bipolar, lembra de bi, são duas possibilidades, o meio ou o nada. Quando eu falo o meio ou o nada é pena, o outro extremo, não ter nenhuma pena, e o meio, tem uma parte da pena, tá certo? Por isso, bipolar, nós temos aí duas possibilidades. Vamos para um terceiro tipo. Esse aqui
esse tipo eu julgo que é o mais complexo, o mais complicado e aquele em que nós temos a maior incidência de delitos, principalmente associados a homicídios e suicídios. Principalmente, viu? Que são as psicoses. Então, o paciente psicótico, ele tem a sua personalidade inteiramente distorcida pela doença. Inteiramente. Começa com in, portanto, na frente provavelmente nós vamos ter inimputabilidade. Já associa isso aí. Nós temos um filme que eu comentei na aula anterior, no vídeo anterior, mencionando o filme Uma Mente Brilhante, sobre o John Nash. Dê uma olhadinha nessa imagem, eu gosto bastante dessa imagem. A pessoa tem um transtorno mental. Ele tem delírios, ele tem alucinações, mudança de personalidade, pensamento desorganizado, falta de crítica, maneirismos, ou seja, suas maneiras, e muito impulsivo. O filme que retrata a vida de John Nash, Uma Mente Brilhante, excepcional filme para você compreender o que está acontecendo na mente desse cara. Ele vive em outro planeta, ele vive em outra realidade, ele tem maneirismos, manias de ser perseguido, de que alguém o quer matá-lo. Na minha cidade, tempos atrás, nós tivemos aí uma senhorinha que estava caminhando, 6h30 da manhã, fazendo a sua caminhada matinal, cruzou com um indivíduo e ela o cumprimentou. E esse indivíduo tem esquizofrenia. O que ele fez? Ele retornou, agrediu a mulher, acho que deu um chute, jogou ela no chão e a esfaqueou por 12 vezes. E ela veio a falecer alguns dias depois. Umas 2 semanas depois desse fato, 2 ou 3 semanas depois desse fato, uma junta de psicólogos e psiquiatras definiu que esse cara é inimputável. Então, provavelmente, ele vai para um hospital psiquiátrico, vai sofrer aí uma penalização, mas que não é uma pena daquela de detenção. Imagina colocar um cara desse, camarada do maníaco do parque, ele ficou preso junto com outros detentos, ele matou uma pessoa, se não me falha a memória. Certeza que aquele cara que matou o Glauco, cartunista Glauco e o filho do Glauco, esse sim, ele matou algumas pessoas, né? Ele matou pelo menos uma pessoa e depois parece que ele foi morto também num desses atritos. Portanto, não se pode deixar um cara com esse tipo de situação psicológica, né? Com essas psicoses, com essas doenças, junto com pessoas mentalmente consideradas sãs. Porque sempre dá esse problema de ter homicídio. Então, voltando aqui, meus caros, vamos lá? Enquanto o neurótico pode continuar a adaptar-se socialmente, volta aqui, o psicótico não pode fazê-lo, tornando-se incapaz de continuar seu trabalho e até mesmo de viver com a família. Senso de autopreservação fica seriamente perturbado. Ele anula a sua realidade e constrói a sua própria. No filme vocês vão ver que, vou dar um spoiler aqui, né? Eu não vou falar não. Vocês vão ver exatamente essas duas situações. O cara cria uma outra realidade para ele e aquela que ele vivia, ele passa quase que a desconhecer. Extremamente importante você assistir a esse filme. Principal tipo de psicose, já falei, a esquizofrenia. Esquizo, divisão. Frenia, relacionado com a parte mental do indivíduo, certo? Então, a divisão da mente. Então, nós temos o transtorno bipolar afetivo, que é a antiga psicose maníaco-depressiva, considerada pelo CID-10 uma psicose, e agora ela é uma desordem cerebral. Mas olha, esquizofrenia, guardem esse tipo de psicose. Normalmente ela surge entre 15 e 25 anos, de origem endógena, ou seja, normalmente neurotransmissores, comprometendo o psiquismo na esfera instintivo-intelectiva, episódica ou progressiva. Tem um detalhezinho para comentar aqui. Alguns, para não dizer uma boa parte dos esquizofrênicos, eles costumam ter um QI relativamente elevado, viu? Elevado. Vamos ver a psicose puerperal.
Sintomas depressivos, maníacos, comportamento desorganizado, delírio com relação aos filhos. Então vejam, pensamentos que possam lhe provocar algum tipo de mal, inicia ao fim do parto, até aproximadamente 45 dias após o parto. Moçada, se a genitora matar o seu filho, por isso infante, né, é criancinha, o recém-nascido é chamado de infante. Sídio é morte, infanticídio. Se a genitora matar o próprio filho e for comprovado que ela estava no estado puerperal, que é um transtorno mental, uma psicose, ela é inimputável. Isso tem que ficar provado por avaliação médica. Senão, passa a ser um homicídio, não é? Passa a ser um homicídio. No caso do infante, homicídio, infanticídio, quando é a morte do próprio filho. Tá bom? Pela mãe. Temos um maníaco depressivo e a paranoia, o cara doidão. Vamos lá, professor? Quer mostrar o slide? Certo? Então nós temos a paranoia, que é um cara que fica delirando, compulsivamente delirando. Isso se repete muitas e muitas vezes. Então é um desenvolvimento insidioso do sistema delirante, duradouro, contínuo, mas mantém a clareza e ordem do pensamento, a vontade e a ação. As ideias se unem no contexto lógico para formar um sistema delirante. Aqui ele acha que está sendo perseguido, que tem gente tentando matá-lo. Vamos ver agora qual que é a relação dessas psicoses com a psicopatologia forense. Aplicações: esquizofrenia, crimes cometidos sem motivo, exóticos, racionalmente incompreensíveis. O cara tem que estar em crise para que ele seja inimputável. Isso está relacionado com a incapacidade civil e também anulação de casamento. Então, cuidado, esquizofrenia, ela tem tratamento. Basta que o camarada siga o tratamento, que ele faça o uso das medicações. Então, eu pergunto a vocês, um cara que está em tratamento e ele mata alguém, ele não está passando por uma crise. Essa intenção de matar surgiu do próprio controle e da vontade. Ele tinha domínio das suas emoções e teve vontade. Sempre o esquizofrênico é inimputável? Não, somente em crise. Somente em crise. No caso que eu mencionei para vocês, esse rapaz ele tinha parado a medicação, estava ingerindo álcool e outras drogas ilícitas, e aí foi constatado que ele seria inimputável. A promotoria disse que iria recorrer e tal, mas eu acredito que seja difícil modificar, até porque o depoimento dos vizinhos foi muito forte, né, para que se chegasse a essa determinação de que realmente esse cara estava surtando já há vários dias. Transtornos delirantes. Vamos ver aqui, ó, são semi-imputáveis. Transtornos delirantes semi-imputáveis. E aí eu falo para vocês, esses caras que são semi-imputáveis, a gente deve ter um cuidado muito grande justamente quando você tem esse cara sendo colocado em um presídio. Eles vão manter a capacidade civil, mas ainda mantém a nulidade do casamento. Então, no transtorno de delírio, semi-imputável, não inimputável, certo? Aqui tem o seguinte, ó, dificuldade de tratamento em presídio para os inimputáveis. Só para vocês terem uma ideia, alguns desses psicóticos, né, eles no estado de São Paulo, eles têm um tratamento diferenciado. Eles não são colocados em presídios comuns, eles têm ali seu próprio espaço. Por isso, essa dificuldade, você tem que construir esses espaços para o indivíduo. Vamos prosseguir agora com um grau acima da psicose, a meu ver, que são os psicopatas. Os psicopatas são pessoas geralmente eloquentes, falam bem, se articulam bem, eles são manipuladores,
eles costumam ter um QI bem elevado, boa parte deles apresentam um QI bem elevado. Segundo comentários, né, em professores de Acadepol e quem está envolvido em segurança pública, um dos casos um dos casos considerados assim de psicopata seria Richthofen. Eu vi um comentário desse de que ela é uma psicopata. Ela se envolveu com pessoas, ela manipulou essas pessoas, depois mesmo presa, ela se envolveu com pessoas no presídio para se resguardar, para não ter sanções. Saiu tempos atrás uma reportagem na Veja de que ela vai lançar um livro, se não me falha a memória. Depois ela saiu, ela teve caso com advogados, teve caso com outra pessoa. Eu sei que houve um problema dela muito grave num presídio que ela estava aqui na minha região, até ela ser transferida depois para Tremembé. Então não vou entrar em detalhes porque eu não tenho as provas documentais, beleza? Mas são comentários que saíram inclusive na mídia. Esses caras, eles são antissociais. E de uma maneira geral, existe uma frase que depois eu vou colocar aqui, ele não tem empatia, ele não tem sentimento por ninguém, ele só pensa nele. Ele não se arrepende, ele não sente a dor dos outros e ele sente até prazer em cometer alguns crimes, mas principalmente sente prazer de ter controle de algumas situações. Então vejamos, transtorno de personalidade antissocial, sociopatia. Indiferença pelos sentimentos alheios, atitude persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas. Então eles não estão preocupados com as normas, nem com regras e obrigações sociais. Incapacidade de manter relacionamentos, embora não haja dificuldade em estabelecê-los. Então vejam, a Suzane estabeleceu o relacionamento com o irmão lá Cravinhos, depois no presídio com o tal de Sandrona, o Sandrão, depois teve com outro cara, depois saiu, teve com mais outro cara, e assim afora vai. Então ela estabelece até porque são pessoas que chamam muita atenção, são chamativas, são pessoas que têm um certo enigma, né? São vistosos do ponto de vista da desenvoltura, do conhecimento, da conversa toda, do 171, né? Seguindo, meus caros, nós vamos ver que eles têm incapacidade para experimentar culpa e de aprender com as experiências. Então esses camaradas, como eu já disse, os psicopatas, eles não têm nenhum tipo de remorso. Eles não admitem culpa. Belezinha? Propensão marcante para culpar o outro. Então joga a culpa sempre em quem ele tenha manipulado. Inclusive ele manipula para que ele também possa dividir essa culpa, né? Jogar a culpa em outro indivíduo. Só que ele tem baixa tolerância à frustração e baixa limiar para agressão. Ou seja, eles são muito agressivos. Essa é uma característica e eles são muito violentos. Eu não sei, né, se houve algum caso desse tipo. Então vejam, baixa tolerância à frustração, baixo limiar para descarga de agressão, geralmente pessoas muito violentas. Prevalência do transtorno de personalidade é de 3% para o sexo masculino, 1% para o feminino. Isso numa população normal. Agora dê uma olhada na população carcerária, 75%. Então, sociopata. Esse filme aqui, essa foto é de um filme Silêncio dos Inocentes. Um filme espetacular, espetacular. Psicopatias, as aplicações. Alguns os consideram plenamente capazes. A maioria os consideram semi-imputáveis e trazem convivência maléfica para a ressocialização dos não portadores de psicopatias. As medidas punitivas, ou seja, colocá-las em presídios, não são eficazes. A capacidade civil é conservada na maioria dos casos, mas a pessoa pode anular o casamento. Então vejam que nós temos situação em que o camarada ele tem capacidade civil. Vamos voltar agora para a nossa quinta, nosso tipo 5 de transtornos mentais, que são as oligofrenias. Oligofrenia.
oligofrenias. E eu pergunto a você, oligo quer dizer pouco, frens, a parte mental, então pouco desenvolvimento mental, que a gente avalia aqui pelo número de quociente de inteligência. Aqui você tem que guardar três divisões. Quando aparece oligofrenia, eles vão normalmente questionar essa classificação de acordo com o QI. E eles podem inverter, eles podem modificar essa classificação ou os valores. Tá certo? Ele dá uma classificação com valor de QI diferente. Você acha que é melhor ser chamado de idiota, de imbecil, né? O que você acha? Idiota ou imbecil? Ela fala, professor, eu prefiro ser chamado de burro. Então, eu acho que talvez até fosse melhor, né? Mas nós vamos ver aqui, ó, idiota, imbecil ou retardado, né? São três classificações. Estão associadas com o QI, com o quociente de inteligência. Então, é o desenvolvimento mental incompleto. Se é incompleto, imputável, já está, né, previsto isso, inimputável, de natureza congênita ou sobrevindo por doenças no primeiro período de vida, com acentuado déficit de inteligência. Ele tem uma diminuição ou parada do desenvolvimento normal do psiquismo, um desenvolvimento incompleto, diferente de retardado. Então vejamos. Idiota, retardo mental grave, QI, isso você tem que guardar, no máximo 25. Olha a idade mental, de 3 anos. Vamos só associar alguma coisinha. Se a idade mental é de 3 anos, inimputável. QI extremamente baixíssimo, ele não tem discernimento dos seus atos. Por isso, na oligofrenia, nós temos aqui um caso de inimputável. Não tem capacidade expressiva, personalidade nula, presas fáceis da criminalidade, e essa oligofrenia é descoberta logo nos primeiros meses de vida. São incapazes até para atos de sobrevivência. Imagina uma criança de 3 anos sobreviver sozinha, ou seja, realizar suas necessidades vitais, como alimentação, né, higiene, tem que ser cuidado. Isso aqui tem que ter um cuidador mesmo. Vamos para o retardo mental moderado, que é o imbecil. Então vocês viram que o pior é o idiota. O imbecil tem uma idade mental de 3 a 7 anos. O QI vai de 25 a 50. Então perceberam? É de 0 a 25, de 25 a 50, e aí nós vamos ver que é de 50 basicamente a 75. São sugestionáveis, propensos a surtos agressivos ou exaltação do instinto sexual. Eles podem se defender de perigos ordinários, mas são incapazes de prover a sua subsistência. Então esses caras ainda precisam, né, dos cuidadores, precisam de um acompanhamento. E aí, ó, te chamar de débil mental é até melhor, né, professor? Porque o débil mental tem um retardo leve. Idade mental, vamos lá? Idade mental, 7 a 12 anos. Geralmente, vai se perceber que o cara tem uma deficiência na fase escolar. Por quê? Porque o QI é baixo. É muito maior que os outros, mas é abaixo. Um QI de uma pessoa normal, a gente considera aí, claro, né, acima de 75, mas que seja próximo de 100. Tá certo? Próximo de 100. Portanto, ele é incapaz de manter a luta pela vida e igualdade de condições com as pessoas normais. Falta de sentido moral e déficit de juízo crítico. Daí, meus caros, as aplicações forenses. Os moderados e severos são incapazes civilmente. Moderados e profundos são totalmente inimputáveis. Eles são comparados aos menores de idade. Os leves são semi-imputáveis. Então, normalmente é a pegadinha que vocês vão ter aí, né? Para quem serve a imputabilidade? Para os casos mais graves. Tá certo? O leve, que é o débil mental, ele pode ser inimputável, mas
muitas vezes eles são semi-imputáveis. Eu falei de psicoses, de problemas, de transtornos e distúrbios que a pessoa pode ter, mas não são apenas de fundo orgânico. Nós podemos ter por traumas, mas podemos ter principalmente por bebidas, por drogas de abuso. Vou trazer para vocês um slidezinho. Quem pode causar psicose tóxica? Uso de álcool, uso de opiáceos, de cocaína, anfetamina e estimulantes, alucinógenos e solventes voláteis, como por exemplo o loló, né, que a gente fala aí, o preparado, o cheirinho. Meus caros, nós temos também os casos envolvendo embriaguez. Esta parte, ela está muito bem detalhada na parte de direito penal, mas eu vou trazer para vocês aqui alguns tipos de embriaguez. Cuidado, alcoolemia é um exame que se faz. Alcoolemia, você vai determinar ou no sangue ou no ar alveolar expelido a concentração de álcool. Embriaguez é um conjunto de sintomas. O camarada que ele ingeriu álcool, se ele ingeriu pouco, ele consumiu álcool. Ele não está embriagado necessariamente. Então a gente diz que nós temos aí uma gama de sinais e sintomas quando o camarada está embriagado. Esse tema ele cai bastante, principalmente quando estiver envolvido com acidente de trânsito. Principalmente, não unicamente ou exclusivamente. Então vamos ver rapidamente aqui os casos de embriaguez. Ela se classifica em não acidental, ou seja, o cara que bebeu por vontade própria. Ela pode ser culposa, foi um descuido do camarada, do agente. Ela pode ser acidental, provocada por caso fortuito ou força maior, como por exemplo, ter sido forçado a beber muito. Patológica. A embriaguez patológica, ela se equipara à doença mental. Portanto, nós podemos ter aí casos de inimputabilidade. E pré-ordenada. Esta aqui, ó, o camarada, ele bebe para ter coragem. Ele bebe para ter coragem de cometer um delito. Sonambulismo. Existem sonâmbulos. É uma alteração do sono, a atividade motora fica preservada, pode haver privação da consciência e, durante o estado de sonambulismo, não há culpabilidade. Beleza? Associação. Esta associação, ela está muito relacionada, e vocês vão perceber isso, com futebol. Como assim, professor? O camarada, ele vai a uma partida de futebol. Ele tem um comportamento. Isoladamente, ele tem um comportamento. Mas quando ele vai a um estádio, que ele está entre multidões, ele passa a ter uma conduta que não é a conduta convencional dele. Então isso se chama de psicologia das multidões. A conduta isolada é diferente do cara com conduta coletiva. Ele enfraquece a vontade, estimula a impulsividade e a ousadia, e o crime vai ter atenuante se ele for praticado sob influência de multidão em tumulto que não provocou. Então, esses caras se usam, abusam muito dessa situação, dessas partidas de futebol. Eles matam as pessoas, eles brigam com as pessoas, agridem, levam um monte de gente aí a ser agredido nas ruas, nos estádios, a morte de várias pessoas. Infelizmente no Brasil, a gente costuma ver muito desses casos em partida de futebol. Aí depois ele fala assim, não, é que eu não sou assim, doutor, desculpa, eu não sou assim, eu sou bonzinho, mas eu não sei o que aconteceu. Isso tem uma explicação. Você está com amigos, você se encoraja, por exemplo, a entrar numa briga. Você sozinho, você pensa muito mais, você controla muito mais esse seu impulso. Mas com amigos, você fala assim, não, eu vou partir pra porrada mesmo, ver o que vai dar, meus amigos estão aqui, eu tô tranquilo. Não é bem assim. Então essa alteração de conduta está associado a multidões. Meus caros,
Nós encerramos aqui a parte de psicopatologia forense. Eu gostaria de reforçar com vocês o seguinte: dê uma analisada no estado de embriaguez. As questões, elas são muito capciosas em alguns casos. Eles são ali o que a gente chama casca de banana, que eles querem derrubar o camarada. Belezinha?